Oi, oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Gomes e hoje eu gostaria de apresentar a vocês um livro chamado Um Passeio no Jardim da Vingança, do autor Daniel Nonohai. Esse livro foi publicado pela editora Novo Século pelo selo Talentos da Literatura Nacional. Eu gostaria de apresentar a vocês, antes de eu comentar sobre o livro, mostrar para vocês a qualidade desse livro, a questão da capa, que mesmo que você diga que não, a apresentação é sempre a nossa primeira venda, né? Então a capa, ela é muito bonita e você observa que ao longo da história você vai compreender. Ele colocou um chip, né, aqui, por conta dele ter um chip de memória, então faz um grande sentido realmente na história. A capa é muito bonita, tem aqui o meu marcador de página, muito bonito. A qualidade da editora foi exemplar, realmente está muito bonito, tem um carinho, uma qualidade muito boa. O livro do Daniel Nonohai faz parte desse grupo de leituras diferenciadas. Ele tem uma escrita com pontos muito formais, muito maduros. Ele é um autor com uma capacidade de desenvolvimento descritivo e uma capacidade de desenvolvimento dos personagens aqui na história de forma genial. Ele desenvolve os personagens, as cenas, os cenários de forma muito bem feita, muito bem elaborada. Então a obra do Daniel Nonohai é uma grande indicação para que você procure agora em 2019 uma leitura diferente, Passeio no Jardim da Vingança. A história trata sobre o personagem principal, que é chamado de Ramiro. Ramiro é um advogado já de uma certa idade que tem a sua personalidade um pouco abalada pelos seus vícios, pelo seu desgosto em viver atualmente, mas ele passa por uma situação muito complicada, por um atentado no qual um homem-bomba afeta muitas pessoas no momento que estava tendo os trâmites legais, e o Ramiro, na história, ele acaba sendo afetado drasticamente, seus membros são danificados, acaba tendo uma mudança drástica na sua vida, o forçando a mudar as suas concepções sobre o que ele estava vivendo, sobre quais eram os seus propósitos de vida. O seu relacionamento era também um relacionamento monótono, um relacionamento já de anos, que já não havia tanto amor assim, mas que o comodismo acabou levando a seguir a sua situação até o momento. O Ramiro era um personagem muito conflitante e ao mesmo tempo muito próximo da nossa sociedade. O personagem Ramiro como um personagem com grandes transtornos mentais também, mas que com esse atentado que ocorre logo no início da história faz com que toda essa visão que ele tinha sobre a vida, sobre esse desgosto em viver, todo esse desgosto na sua vida acaba se transformando em uma grande vingança, porque quando ele volta para sua rotina, porque ele quer mudar, ele quer voltar para sua vida normal, ele começa a descobrir que na sua empresa onde ele trabalha, porque Ramiro, ele é um advogado, já não tão atuante assim, ele já não está numa atividade tão intensa, mas ele tem uma empresa com os seus sócios, e junto com esses seus sócios, ele acaba descobrindo que voltando ao trabalho, algumas coisas estavam erradas na empresa, muitas coisas estavam acontecendo que era realmente algo muito estrondoso e que isso não deveria estar ocorrendo. E Ramiro acaba, junto com as tecnologias, junto com os seus conhecimentos tecnológicos, descobrindo coisas muito sérias e importantes para que ele possa se transformar em um anti-herói, porque ele quer resolver esses problemas, e acaba sendo esse o ponto de maior motivação e reviravolta no personagem Ramiro. Os personagens secundários são também muito interessantes. A personagem que é a esposa do Ramiro, no início não tem tanta importância assim, mas a gente percebe que ao desenvolvimento da leitura você acaba transferindo a ela uma responsabilidade também, você acaba compreendendo, mesmo não aceitando algumas visões e alguns pontos de vista que ela estava realmente transmitindo, e a sua concepção de vida acaba mudando por conta do próprio marido também. É muito interessante. O Ramiro é o personagem principal, mas todos os personagens na história têm a sua importância e as visões vão se modificando de acordo com a leitura. Você começa lendo com a visão do Ramiro e ao longo da sua leitura você vai descobrindo os segredos por conta da leitura pela visão dos outros personagens. O cenário do livro, ele tem algumas alterações, ele tem a questão da tecnologia de forma muito avançada, você já tem um avanço de modificações corporais, questões cibernéticas, de acordo com as condições financeiras das pessoas que estão dentro da história, elas podem ter as modificações corporais de forma que agregue valor a elas, ou
essas modificações corporais, em alguns casos, podem também gerar problemas de saúde por conta de vícios, não só pelas drogas, mas também pelas questões do avanço tecnológico. Então você consegue ver um cenário não só pelos conflitos que existem entre os personagens sobre a questão dos mistérios que existem ao redor da empresa, dos sócios, Ramiro, esposa, os amigos, os colegas, mas existe também as questões dos conflitos sociais, um pouco fora da questão da história principal, mas que eu acredito que isso não teve um plano muito principal, mas que eu achei interessante e que de repente num próximo livro isso poderia ser um pouquinho mais desenvolvido. Sendo esse um ponto que eu achei que poderia ter sido um pouco mais levantado, essa questão, esse mundo tecnológico e avançado, extremamente avançado, poderia ter sido um pouquinho mais discriminado na história, poderia ter sido um pouquinho mais formalizado e sentir essas tecnologias e esses meios de modificações corporais sendo atuado realmente na história. Mas o livro tem uma visão e uma consideração muito diferente. Eu achei que eu gosto de livros que você sente que é diferente. O autor quis trazer algo novo e ele trouxe. Daniel Nonohai trouxe uma novidade e esse livro é um livro muito fora do padrão. É uma leitura que você sente que é uma leitura masculina. Em algumas partes do livro eu gostaria que tivesse tido um pouquinho mais de delicadeza no desenvolvimento de algumas cenas, mas eu compreendo, não era a proposta do autor, mas o que eu gostaria de pontuar para vocês, algumas considerações sobre o que eu senti da história. Eu vou colocar só alguns tópicos e vou comentando aqui para vocês. Para finalizar os meus comentários sobre o livro, de forma positiva, senti que a leitura realmente traz algo novo e que é algo muito interessante e é uma proposta nova, e tudo que é novo e tudo que você sente que o autor se esforçou, você tem que dar um crédito gigante. Daniel Nonohai foi genial no seu desenvolvimento da história. Agora, quando você for pegar o livro, você tem que ter em mente que eu coloquei aqui, entre nesses tópicos, eu coloquei a questão da formalidade. Daniel, ele é advogado, então você vai perceber que quando ele descreve as questões legais, jurídicas, tribunal, então quando você for ler as partes de advocacia, pontos legais, jurídicos, você vai perceber que o Daniel, ele traz de forma muito formal, até porque é a sua profissão. Daniel Nonohai é um advogado e ele traz as questões jurídicas de modo muito didático, porém ainda dentro da formalidade. Então você tem que perceber que alguns conceitos acabam sendo um pouco densos, mas não distorce, não foge do propósito inicial, porque o livro tem tudo a ver com a questão jurídica por conta do Ramiro ser advogado, e você acaba se sentindo dentro desse cenário e se sentindo muito próximo à questão jurídica e muito fora da nossa realidade, mas ao mesmo tempo você acaba se sentindo próximo dessa realidade. É muito interessante e eu gostei dessas formalidades que existiram dentro do livro. Mais uma vez, eu acho que eu já falei isso para vocês aqui em vídeo, a leitura é muito detalhista. O livro do Daniel descreve, principalmente as partes jurídicas são muito detalhistas, então alguns pontos acabam sendo densos, mas não prejudica, você vai compreendendo isso mais à frente. Eu senti falta de uma introdução sobre a questão da história. Eu comecei o livro um pouco perdida, mas conforme eu fui lendo, eu fui sentindo que a história tem um propósito e as perguntas vão sendo respondidas no decorrer da leitura. Eu adorei os diálogos, achei os diálogos muito dinâmicos e, sinceramente, foram os pontos que eu mais me senti motivada a continuar a ler, porque os diálogos são muito interessantes, são muito bem feitos. Você consegue compreender durante os diálogos muito bem as intrigas que ocorrem entre os personagens secundários e o personagem principal, que é o Ramiro. Para finalizar, um ponto que eu acho que seria a minha crítica à questão do livro é que quando eu peguei o livro, até pela capa, as questões das modificações corporais, as questões cibernéticas, tecnológicas, e eu não senti tanto assim essas questões tecnológicas. Você percebe que ele tem um chip de memória, que existem as modificações corporais, mas eu queria ter lido, a gente coloca visto, porque quando a gente lê, a gente meio que entra dentro da história. Mas eu queria muito ter lido essas modificações corporais de forma muito mais ativa. Eu gostaria muito de ter lido os conflitos sociais de acordo com as questões dos chips, das tecnologias, mas não prejudicou a minha leitura de forma alguma. Eu só tô colocando uma crítica, porque toda leitura a gente tem a nossa crítica, a gente tem as nossas observações. Então é isso. A leitura do livro Um Passeio no Jardim da Vingança foi um livro que realmente eu gostei.
gostei, foi um livro que me surpreendeu muito, ele me transmitiu mensagens muito positivas, eu gostei muito da história, eu achei que o autor, quando traz algo novo, é algo muito bom, porque você traz e agrega muito à literatura nacional. Torço que cada um de vocês tenham gostado da proposta, eu ainda estou começando, estou me desenvolvendo nessa questão de resenhas, de indicações literárias, mesmo com todos esses problemas, esses percalços, torço que cada um de vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever, de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal, vídeos terças e quintas com dicas e indicações. Um beijo a cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.